Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao quarto trimestre de 2024 da lição dos adultos e o tema da revista, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista das lições desse quarto trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. E a lição que iremos abordar é a lição de número 13, a última lição do trimestre e também do ano de 2024. E queremos, nesta oportunidade, agradecer a cada um dos irmãos, dos amigos que fazem parte da comunidade, enfim, agradecer a todos aqueles que têm nos apoiado nesse trabalho de divulgação da Palavra de Deus. Cada vez que você dá o seu like, cada vez que você visualiza o vídeo, cada vez que você está compartilhando os vídeos, você está nos ajudando a cumprir com o propósito do canal, que é de divulgar, pregar a Palavra de Deus, a fim de que a mensagem chegue a lugares onde não podemos estar fisicamente falando. Deus abençoe a sua vida grandemente. O tema da lição, da 13ª lição é: as promessas de Deus são infalíveis. Texto áureo: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Verdade prática: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Salmos, Salmo 102, versículos 25 a 27, e também na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Vamos à nossa introdução. Introdução. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus. São eles: a onipotência, significa dizer que Deus é todo-poderoso; a onipresença, Deus está em todo lugar; e a onisciência, Deus conhece todas as coisas. São atributos que somente Deus tem. Além desses atributos, o que nós vamos estar enfatizando nesta lição é a sua imutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não encontramos nos 39 livros do Antigo Testamento e nem nos 27 livros do Novo Testamento nenhum texto mostrando que Deus falha, porque Deus é infalível, Deus não muda, Deus é imutável, ele não muda em suas promessas. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com ele, porque sabemos que nós servimos a um Deus infalível. Primeiro tópico: Deus é infalível. Primeiro subtópico: a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Veja o que diz o Salmo 102, versículo 25. Diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então, o salmista está enfatizando, mostrando assim a autoridade de Deus sobre todas as coisas, quando ele diz que Deus fundou a terra e que os céus são obra de suas mãos. Ou seja, Deus tem autoridade sobre todas as coisas, supremacia sobre todas as coisas, e ele está acima de tudo, porque ele fundou a terra, ele criou os céus com as suas próprias mãos. Contudo, o salmista faz um contraste entre Deus e a criação, mostrando que a criação mudará, a criação passará, envelhecerá, mas Deus, o Criador, ele nunca, jamais mudará. Deus é imutável, ele não muda, ele permanece para sempre. Veja o que diz o versículo 26 e o versículo 27, ainda do Salmo 102, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Deus é imutável, Deus é eterno. Podemos ver isso no Salmo 90, versículo 2, onde diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade
a eternidade, tu és Deus. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não encontramos na Bíblia uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Não encontramos na Bíblia nenhum momento em que Deus falhou em suas promessas. Quando Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, Abraão estava com 75 anos. E Deus deu um filho a Abraão com Sara, quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. A promessa se cumpriu. Deus cumpre as suas promessas. Temos muitos outros exemplos dentro da palavra de Deus que mostram que Deus cumpre com suas promessas e ele é infalível. Ele é absoluto, infalível e imutável. Segundo subtópico, uma promessa infalível. Em 2 Pedro, capítulo 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. A igreja fez uma pergunta, Pedro está respondendo essa pergunta e em sua resposta ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é contado pelos anos, dias, meses. Por quê? Porque nós somos criatura. O nosso tempo é o Cronos. Mas Deus é o Criador. Deus não está limitado ao tempo. O tempo de Deus é o Kairos. E isso nós podemos ver no versículo 8, ainda do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus não está limitado ao tempo. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade. O que é a longanimidade? Ânimo longo, paciência estendida. Deus é longânimo para conosco. Veja o que diz versículo 9 ainda da segunda epístola de Pedro, capítulo 3. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, meu irmão, Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos se arrependam. Esta é a vontade de Deus. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará. É como nós podemos ilustrar aqui um elástico. O elástico vai esticando, vai esticando, vai esticando, até o momento em que o elástico arrebenta. Então, o tempo está sendo esticado, a longanimidade de Deus, a paciência estendida de Deus está atuando. Deus está sendo longânimo para com a humanidade, mas haverá um momento em que o Senhor voltará e surpreenderá a muitos. A promessa da sua vinda é infalível. Terceiro subtópico, a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia Sagrada, vemos que Deus cumpre suas promessas. Observe que em 1 Reis, capítulo 8, vemos que todas as palavras que Deus disse a Moisés se cumpriram cabalmente. Veja o que está escrito: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Todas as palavras que Deus falou através de Moisés se cumpriram. Por quê? Porque as promessas de Deus são infalíveis. As palavras de Deus se cumprem. As palavras de Deus não podem falhar, porque Ele é infalível. Deus é zeloso para cumprir cada uma de suas palavras. Portanto, podemos dizer que a Bíblia Sagrada, em seus 66 livros, a palavra de Deus é a fonte de promessas infalíveis
para as nossas vidas. Receba de Deus esta palavra gloriosa. Leia a Bíblia Sagrada, pois ali na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você vai encontrar promessas infalíveis em que Deus, ele cumpriu na vida do seu povo e se cumpre a cada dia também na vida daquele que tem um relacionamento com ele. Segundo tópico, Deus não mente nem se arrepende. Primeiro subtópico, Deus não mente nem se arrepende. Em Números, vemos que Deus não mente e nem se arrepende. É o que está escrito em Números capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Observamos no contexto deste capítulo, do capítulo 23, onde Balaque, rei dos Moabitas, contrata Balaão para que Balaão, um profeta, viesse a amaldiçoar o povo de Israel. Só que todas as vezes que Balaão ia para amaldiçoar o povo de Israel, Deus abençoava. Então, na introdução de Balaão para dizer a Balaque que não era possível fazer aquilo que ele queria, que era amaldiçoar o povo de Israel, Balaão, ele diz ao profeta que Deus não mente e nem se arrepende, para em seguida arrematar: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar, conforme está em Números capítulo 23, versículo 20. Balaão entende ali que ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Por quê? Porque uma vez decretado por Deus, Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então, Balaão nada poderia fazer. A verdade bíblica é que Deus cumpre com suas promessas e não se arrepende, porque ele é Deus. Segundo subtópico, Deus se arrependeu? Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Afinal de contas, Deus se arrependeu? O que podemos falar sobre isso? Afinal de contas, Deus se arrepende ou não? Vamos ver isso agora no terceiro subtópico. Terceiro subtópico, uma aparente contradição. Em Números capítulo 23, versículo 19, lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, lemos que Deus se arrependeu. Não parece uma contradição? Mas não é. O arrependimento em Gênesis capítulo 6 nada tem a ver com algo que Deus tenha feito de errado, até porque Deus não erra. Deus jamais errará ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Observe o que diz o comentarista. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Estamos falando aqui de uma das piores gerações que estão descritas na Bíblia Sagrada. Estamos falando aqui da dispensação da consciência, um momento terrível onde o homem fazia tudo contrário à vontade de Deus, coisas terríveis aos olhos de Deus. Tão terrível foi esta geração que o próprio Senhor Jesus faz menção dos dias de Noé e está registrado no Novo Testamento. Então podemos dizer que o arrependimento de Deus não tem nada a ver com algo que ele tenha feito de errado ou que ele queira mudar os seus planos. Não. O arrependimento de Deus é a sua mudança de disposição em relação ao comportamento do ser humano. Ou seja, Deus reage de acordo com as ações humanas. Terceiro tópico, as infalíveis promessas de Deus. Primeiro subtópico, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, até porque Deus não pode ser surpreendido, porque ele é Deus. Ele é onisciente, como já falamos nesta lição. Ele sabe de todas as coisas. Tudo está sob seu controle. A prova disso é que já havia um plano delineado por ele desde o início, conforme podemos ver em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, onde diz
que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então tudo estava sob o controle de Deus. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Então, um plano que já estava sendo planejado, já havia sido planejado, onde nós teríamos a salvação em Cristo Jesus. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Segundo subtópico, a eternidade. Juntamente com o plano de salvação, Deus promete a vida eterna, conforme está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 24 e 25. Vamos ler apenas o versículo 25, que diz: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deus nos prometeu a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. O Senhor Jesus disse, e está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre morando com o nosso Senhor na eternidade. E Ele já tem preparado para nós algo especial. Veja o que o próprio Senhor Jesus disse e está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Uma promessa do nosso Senhor. Então, nós viveremos para sempre com Ele na eternidade. Terceiro subtópico: esperança forjada na promessa infalível de Deus. A nossa esperança é forjada nas promessas de Deus. E a promessa de Deus é infalível. Vemos que ao longo dos séculos o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele busca viver melhor, com uma qualidade de vida melhor, e para isso ele tem buscado o suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos que estão à disposição da humanidade. Agora, com tudo isso que é lícito, é bom buscarmos sim uma melhor qualidade de vida, uma vida saudável, viver mais. Agora, é fato que o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas diariamente pelo homem, inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutaremos em Cristo Jesus. Nada pode enfraquecer a nossa alegria. Nada pode tirar a nossa esperança, porque a nossa esperança é forjada na promessa de Deus. E promessa de Deus é infalível. Sim, todos nós cremos, temos a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Viveremos eternamente com o Senhor. Compreendemos que a vida é um dom de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Tomamos a caminhada com Deus
até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Glória a Deus! Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe e não esqueça de nos ajudar com a sua oração. Assista aos vídeos anteriores, aos hinos sugeridos, e eu quero fazer um convite especial a você. A partir de janeiro de 2025, estaremos dando início ao primeiro trimestre da nossa EBD. Eu gostaria que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou durante todo esse quarto trimestre, durante todo esse ano, acompanhe as lições bíblicas. Vamos estudar junto a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.